cumprimento a todos que nos honram com a sua participação, especialmente os confrades e confreiras da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Em nome da Academia, especialmente de nosso presidente, Alexandre H. Belmonte, da nossa diretora, Tereza Narras, eu cumprimento o nosso convidado, professor Sérgio Fernandes Sena Pires, que nos honra com a sua presença aqui. Diferentemente das vezes anteriores, nós abordaremos um tema que nos diz respeito diretamente à matéria jurídica. O professor Sérgio Sena Pires é psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade de Brasília e tem várias especializações nas áreas de psicologia, educação e segurança pública. Sobretudo, traz uma larga experiência na interpretação da comunicação não verbal, destaco comunicação não verbal, no contexto de negociações, até internacionais, e no contexto político nacional. Desde 2003, trabalha com produção legislativa e negociação no Congresso Nacional e foi consultor da ONU durante parte do processo de construção da paz na Guatemala na década de 90. É professor e, como a esse título, ministra cursos sobre técnicas de entrevistas, interrogatórios, psicologia do depoimento e detecção de mentiras pela observação do comportamento para diversos órgãos públicos. Ao assim abordar uma de suas grandes especialidades, nós já vemos como se estabelece uma conexão com o nosso universo jurídico. Ele anda empregando e desenvolvendo técnicas relacionadas à interpretação da comunicação não verbal, que eu destacava anteriormente, na condução de entrevistas e interrogatórios. Com toda certeza, professor Sérgio, nós, magistrados, advogados, promotores, ficaremos enriquecidos com sua experiência e com seus conhecimentos que o senhor agora tem a oportunidade de nos transmitir. Tenha um bom dia, eu lhe concedo a palavra para a sua apresentação e já dirijo-lhe uma pergunta de forma muito objetiva e atrevida, por que não dizer? Afinal de contas, professor, o que é a mentira? Excelência, tem a palavra. Muito bom. Muito obrigado, ministro Carlos Alberto. Eu queria agradecer essa acolhida, né? E nós vamos ter que conversar sobre comportamento não verbal. Sérgio, um minuto. Está dando uma ressonância no som. No som? É. Bom, eu não tenho nenhum microfone aqui, nada perto e não está ligado. Eu botei no silencioso, mas agora eu vou desligar. Vamos ver se é isso. Agora, melhorou ou estamos ainda com som ruim? Melhorou o som? Continua dando chiado. Chiado. Eu vou trocar o microfone aqui vou botar o microfone do sistema. Vamos ver. E agora, como é que estamos com o microfone? Melhorou? Se melhorou o microfone. Melhorou. Eu estava falando que eu gostaria de agradecer a acolhida, nós vamos conversar aqui sobre um assunto que é muito importante para todos os magistrados, outros operadores do direito. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde a mentira se instalou. Uma boa parte da nossa vida nós passamos tentando identificar quem está mentindo, quem está tentando levar vantagem, principalmente as pessoas que precisam fazer uma mediação, a mediação entre partes, normalmente estão muito preocupadas com isso. Tradicionalmente, a Justiça do Trabalho, ela já vem lá desde Getúlio Vargas numa outra visão diferente de outros
outros ramos da justiça, né? Então, ela é mediatória por natureza. Então, se tem muito encontro de pessoas, e nesses encontros acontece a mentira. E, no senso comum, as pessoas pensam que tudo que não é bem verdade, a gente pode chamar de mentira. Não é bem assim. Sob o ponto de vista prático e sob o ponto de vista acadêmico, a mentira ela não é tudo que não é verdade. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar com uma doença mental, ela pode estar com um transtorno mental. E alguns transtornos mentais, eles implicam numa alteração da senso-percepção. Então, a pessoa pensa que uma coisa é, mas ela não é. Ela pensa que aconteceu um determinado evento, mas não aconteceu. E ela fala como se tivesse acontecido. Aí você pensa, a pessoa está mentindo. Não, essa pessoa não está mentindo. Essa pessoa ela tem um problema de saúde mental. E aí é muito importante que a gente aprenda a diferenciar essas mentiras. E qual é o principal critério para que essa mentira... quais são os principais critérios para que a gente considere uma história mentirosa? Primeira coisa é que tem que haver uma alteração. A pessoa tem que produzir uma alteração. Ou omitir algum dado importante, porque as pessoas pensam que a omissão não é uma mentira. Depende, por exemplo, o processo comunicativo humano ele é omissivo por natureza. A gente deixa de falar porque não tem tempo. Por exemplo, hoje nós temos uma entrevista. Eu vou deixar de falar um monte de coisa. Então, a omissão ela não é necessariamente uma mentira, mas vamos supor que eu esteja vendendo um automóvel. E eu esqueço de dizer para uma pessoa que esse automóvel tem um problema sério no câmbio. O meu segundo carro foi um Passat. Na época que eu comprei esse Passat, as pessoas colocavam banana junto com o óleo, porque a caixa de marcha do Passat era muito dura. E ficava uma beleza, né? Durante um tempo. Depois, a pessoa tinha um problema sério ali no câmbio do carro. Então, se eu esqueço de dizer para a pessoa que ali tem um problema sério que vai custar ela, por exemplo, num carro de 20 mil, aquele conserto vai custar 6, 7 mil reais, isso é relevante. Então, essa omissão, nesse contexto, pode ser considerada uma mentira. Tanto que o direito considera isso o quê? Vício oculto, né? Isso é um vício oculto. Tanto que o direito já vê isso como um problema, né, a ser reparado se a pessoa conseguir demonstrar que aquele problema pré-existia. Mas a principal característica da mentira que serve para que todos possam identificar e separar, a mentira normalmente tem um propósito. Aquela mentira que a gente não consegue ver um propósito nela, normalmente está ligada a um quadro de problema de saúde mental. A mentira, o mentiroso que utiliza da mentira para tirar alguma vantagem de alguém, que normalmente é esse que está nos tribunais, tá? O mentiroso, esse perfil que está no tribunal, tá? Se a pessoa vai mentir, ela tem esse perfil. A gente pode ver um propósito naquela mentira. Ele quer enganar o magistrado, ele quer uma decisão favorável a ele, ele quer prejudicar uma pessoa. Então a gente consegue ver. Esse é o principal critério para que a gente possa separar uma história fantasiosa de uma mentira. É isso. Professor, essa explicação inicial do senhor me faz pensar numa questão muito interessante. Quando se fala em mentira, obviamente, nós estamos também falando de alguma coisa em relação à verdade. A verdade é um problema, sobretudo, dentro da filosofia, nós bem o sabemos, não é isso? E dentro da psicologia, não é isso? Então, essa é uma questão fundamental. Na filosofia, a verdade tem um peso de, inclusive, caracterizar aquela corrente filosófica. Muito bem. Eu perguntaria ao senhor, qual a percepção que o senhor nos poderia dar para bem situarmos essa questão da mentira? Não vão lá para os gregos, não. Vão, né? Mas nós podemos nos aproximar com Kant, nós podemos nos aproximar com Sartre, que é Sartre com existencial, Kant com o idealismo dele. Qual a percepção que o senhor poderia nos dar sobre a questão da verdade, para nós cotejarmos os dois conceitos?
Bom, a verdade, ela é justamente o que as pessoas procuravam, deveriam buscar. Viver uma vida verdadeira, ela é difícil. Sim. Porque numa sociedade de consumo como o nosso, numa sociedade onde as relações humanas estão cada vez mais superficiais, cada um está tentando levar vantagem. E é justamente nesse contexto de tentar levar uma vantagem sobre outro ser humano que a mentira se instala. Essa mentira que não é aquela história fantasiosa fruto de um problema de saúde mental. A verdade, ela liberta. Eu não seria... A verdade é o que acontece. É óbvio que toda verdade passa pela nossa percepção, passa pela percepção da pessoa. 3 pessoas vendo a mesma cena podem ter histórias diferentes. Elas não vão ser totalmente diferentes, mas uma vai perceber uma nuance, outra vai perceber outra nuance. Então, a verdade, ela não existe. Ela não é possível. No entanto, as pessoas deveriam buscar uma vida verdadeira. Por que eu digo isso? Porque a mentira, quando a pessoa mente, ela entra num processo de mentir mais e melhor. Esse é que é o problema. Quando a pessoa vê que mentindo ela obtém uma vantagem, ela começa, então, um processo de estabelecer um hábito, de alterar essa informação para ter alguma vantagem. Por outro lado, voltando à questão da verdade, às vezes a verdade é amarga, ela é dura, ela nos faz enfrentar a nossa própria natureza humana e as nossas falhas. E ninguém gosta de ver falhas, principalmente em si mesmo. Então, eu digo ao senhor o seguinte, que essa dualidade entre ser verdadeiro e ser mentiroso sempre vai ser uma decisão moral, principalmente em assumir os riscos e assumir as consequências da verdade, do seu comportamento. Eu imagino que ser um magistrado não é nada fácil, porque justamente se 2 partes chegaram a um conflito, é porque elas mesmas não conseguiram resolver sozinhas ou com a ajuda daquelas pessoas mais próximas aquela questão. E precisa de alguém totalmente fora daquele contexto para poder dar uma decisão. Então, ou primeiro tentar uma mediação, se não der para compor, vamos decidir e aquela decisão tem uma força de execução, ou seja, temos que executar aquilo ali. Deve ser muito difícil, por quê? Essas pessoas vão procurar cada uma trazer elementos para que a sua história, para que a sua versão seja crível. E é óbvio que uma delas, digamos, está mais próxima do que aconteceu do que outra, senão não haveria o conflito. Ocorreu alguma coisa. Então, a verdade, ela é muito dura para as pessoas. É por isso que a mentira encontra um território fértil. Eu queria concluir essa resposta dizendo o seguinte, a mentira ela se estabelece na nossa vida e na vida das pessoas que vão para os tribunais de uma forma muito sutil. Ela vai entrando na nossa vida nesses ganhos. A pessoa vê que ela engana e que ela consegue, aí ela começa, por exemplo, dizendo uma mentira branca. Eu costumo dizer que não existe mentira branca. Porque toda mentira prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Qualquer um. Não importa, você diz, olha, diz para essa pessoa que eu não estou ao telefone. Quando alguém chamou o telefone, a pessoa não quer atender, não, diz que eu não estou. Aí o filho diz, olha, meu pai não está. Esse pai não sabe o desserviço que ele está prestando para essa criança. Porque ele está ensinando para a criança que a mentira resolve um problema. Então ele está preparando aquela criança para mentir mais e no futuro mentir melhor. Então, a mentira ela tem esse problema, ela mina a vida da pessoa. Por outro lado, a verdade liberta. Ela liberta do quê? Da mentira. Do ônus de ter que lembrar uma coisa que não aconteceu. Do ônus de ter que sustentar uma versão que não ocorreu. Ou que ocorreu de forma diferente. Então, eu queria colocar dessa forma, contrapor a verdade à mentira e a dificuldade de viver uma vida verdadeira e a facilidade de viver uma vida mentirosa, por outro lado, nas vantagens que a mentira pode trazer.
Pois é, professor, a sua conceituação é muito interessante e, a meu ver, muito bem assentada. O senhor, quando diz que cada um vê o fato de forma diferente, mostra o relativismo da apreensão dos fatos. Cada um tem enxerga com seus próprios olhos. Eu acho que aí está a explicação pelo que, quando Cristo lá perguntou que é a verdade, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. A verdade, se é verdade absoluta, ela não existe. Você entende? Existe compreensão, apreensão de fatos e de circunstâncias. Cada um apreende de um jeito. E aí está, como o senhor bem situa, o grande drama dos magistrados, né, e daqueles que analisam provas, né, dos próprios advogados, dizer onde o caminho para obter o mais possível a aproximação com a realidade. Não é isso? Agora, só para enriquecer esse debate, o senhor nos propicia várias perguntas, faz surgir várias indagações. Eu gostaria que o senhor, se fosse possível, o senhor situasse a diferença entre mentira e erro ou engano. Pode haver erro, pode haver engano. Isso é mentira? Exatamente. Para mim, eu já coloquei, é o critério anterior. Lembra que eu falei que a mentira ela tem que haver uma alteração, né? Ou seja, a pessoa tem que fazer uma alteração, só que essa alteração ela precisa ser consciente. O engano, ele é diferente. O engano ele não depende assim da evolução, da vontade da pessoa. Não, eu vou enganar, eu vou alterar. Por exemplo, eu vou alterar um documento e colocar a assinatura de outra pessoa. Isso aí é um documento falso, é uma mentira, e houve uma intenção. Eu creio que fica difícil, às vezes, a gente conseguir, para o ser humano conseguir compreender todas as intenções das pessoas, mas algumas intenções ficam claras. A pessoa produziu um documento fraudulento, tem uma intenção ali. A pessoa contou uma história com o fim de auferir um lucro financeiro. Isso está acontecendo demais hoje. A justiça, imagino que a justiça de pequenas causas esteja inundada com problemas de pessoas que prometem oferecem um serviço prometendo uma coisa e entregam outra, diferente daquelas que prometeram. Então, para mim, a diferenciação entre esses dois conceitos é justamente a intenção. Houve a intenção de enganar? Sim ou não? É uma pergunta de sim ou não. Sim, houve. Então não é engano. Aquilo é uma mentira. A conceituação ficou muito clara. Agora, eu perguntaria ao senhor, é possível nós imaginarmos a mentira legítima e necessária? Por exemplo, um médico em relação ao paciente de determinada doença, ou por outra, a mentira inocente? Pois é, nós estávamos falando sobre essa mentira branca. É, Toda mentira, ela vai ter esse problema que eu falei, ela vai preparar o mentiroso para mentir mais e melhor. Isso é um problema, por quê? Vamos supor que essa pessoa comece quando ela tem 5, 6, 7 anos. Assim que ela aprende a falar, ela começa a mentir. Quando ela tiver 15, 20, 30 anos, ela vai ser um mentiroso que eu chamo de mentiroso eficiente. É aquela pessoa que consegue se passar por outra, é aquela pessoa que consegue utilizar de forma bastante convincente documentos falsos. E essas pessoas, elas podem causar um dano muito grande. Então, eu penso que a sociedade jamais deveria considerar que não existe uma mentira que não prepare a pessoa para esse contexto. É por isso que a mentira deveria sempre ser reprovada, apesar de nenhum ser humano, nenhum sequer, conseguir ficar completamente longe da mentira. Existe hoje um movimento chamado Radical Honesty, que é sinceridade radical, onde a pessoa não tem filtro, ela fala o que ela pensa. Ela pensou que uma pessoa é gorda, ela fala que ela é gorda. Ela pensou que aquele negócio é ruim, ela fala que é ruim. Ela não gostou de alguma coisa, ela não gostou da aparência de uma pessoa, ela fala. Esse movimento, ele, como o próprio nome diz, né, Radical Honesty, ele é bem radical. Tem pessoas que vivem isso. Eu não sei qual é o preço que essa pessoa paga. O preço social disso é muito alto. Por quê? A mentira, como é que a mentira se estabelece na sociedade da maneira mais geral? Ela é como se fosse um lubrificante social. A mentira é assim. Então, eu, ao invés de dizer que eu não quero ir, eu digo que eu estou doente.
Então, as pessoas parecem que aceitam melhor o fato de eu estar doente, estar com uma febre, estar com uma tosse, estar com um mal-estar, e não poder estar num evento social, do que eu dizer, olha, eu não gostar, eu não quero ir. Não quero ir. Eu não quero ir. E pensa bem, como é libertador se eu puder dizer assim, olha, eu não quero ir. Seria muito libertador que as pessoas aceitassem. E aí eu dou um outro, assim, vamos dar um outro passo. Por que as pessoas, então, de uma maneira geral, vivem esse ambiente mentiroso e tal? Por causa da nossa imaturidade emocional de lidar com o quê? Com a mentira, não com a verdade. Como nós, como seres humanos, não conseguimos lidar muito bem com a verdade, nós, então, utilizamos dessas mentiras, que chamamos de brancas, chamamos de mentiras inocentes, para poder lubrificar as nossas relações sociais. Imagina, um amigo meu me convida para ir na casa dele. Eu não quero ir, por algum motivo que seja, não importa. Só que eu não consigo dizer para ele, olha, eu não quero ir na sua casa. Eu posso ir, será na semana que vem. E a pessoa, ao invés de explicar isso, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos marcar para sexta-feira, não. Vamos marcar para sábado. A pessoa prefere dizer que está doente, que não está se sentindo bem. E a mentira começa a entrar na vida dela pela porta do lado. Não é pela porta da frente, é pela porta do lado. Daqui a pouco a pessoa, como eu falei, vê que isso funciona, o amigo não ficou chateado, fez lá o evento dele, ele não foi, ficou tudo bem, ninguém ficou com cara feia, e a partir daí ele vai mentir. Toda vez que aconteceu uma situação dessa. Eu, por exemplo, procuro viver uma vida, eu não faço parte desse movimento Radical Honesty, mas eu sou uma pessoa bem verdadeira, eu procuro, isso me traz problemas, eu procuro falar a verdade, e isso me traz muitos problemas, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações comerciais, principalmente, nas minhas relações comerciais, é um desastre. É um desastre, porque eu percebo que a pessoa está mentindo, aí eu começo a apertar a pessoa, aí ela começa a mentir mais, porque ela pensa... É assim, o mentiroso, ele, num primeiro momento, ele não fala a verdade, ele mente mais. E aí você vai desmontando aquilo ali, é muito cansativo, sabe? É muito cansativo ver isso. E você fica o tempo inteiro dizendo, cara, pô, rapaz, faz o seguinte, fala a verdade para mim, eu não vou ficar aborrecido. Ele não entende que certas pessoas já têm uma maturidade emocional construída para aceitar a verdade. Né? Quando eu falo para as pessoas, se você não gostar do meu trabalho, você pode falar. Elas não falam. Elas não falam porque elas não sabem se eu vou conseguir aceitar. Então, eu queria concluir essa resposta destacando isso, que muitas das mentiras que os senhores e senhoras magistrados vão estar lidando, elas têm essa origem da incapacidade emocional do mentiroso de lidar com a verdade. E vou dizer mais ainda para concluir de verdade, que a maior parte das mentiras que a gente lida no nosso dia a dia tem essa origem. Por exemplo, lembra que eu falei que tem umas mentiras que a gente não consegue entender o propósito dessa? Por que a pessoa está mentindo, né? Ela podia falar a verdade, por que ela preferiu mentir? Muitas vezes é isso. Um filho, por exemplo, chega para o pai e tem numa casa que tem um certo horário, um certo esquema de horário. O filho não pode chegar depois de 2 horas da manhã, o carro tem que estar em casa, aquela coisa toda, e o filho diz para o pai, não, pai, eu vou na casa do fulano. Ele não vai na casa do fulano, ele vai na casa do ciclano, porque o fulano ele tem mais meia hora, tem mais 1 hora de tolerância. E ele mente. E por quê? Porque ele quer atingir um determinado objetivo, mas ele não é capaz de explicar para o pai que aquela outra pessoa que ele quer visitar, que ele quer passar mais 1 hora, mais 2 horas, é tão importante quanto aquele outro fulano, ou aquela fulana. Então, eu queria mostrar isso, que a análise comportamental, ela leva a gente a entender toda essa constelação de como as mentiras se estabelecem num determinado contexto, os motivos e razões pelas quais as pessoas mentem, incluindo a imaturidade emocional da pessoa para entender a verdade. Professor, o tema é muito rico, o tema nós podemos estender, porque, inclusive, eu poderia até indagar nessa linha para o senhor a hipótese que um médico enfrenta em relação ao paciente quando ele, por análise, constata a existência de uma doença grave. Então, ele está com o paciente. Então, ele acha que não é conveniente, do ponto de vista até para a estabilidade
do próprio paciente, ele não declarar. Posteriormente, ele vai encontrar uma forma de conduzir essa questão. Então, por isso é que eu pergunto, às vezes, a mentira, nesse aspecto, sobretudo no exercício da profissão, torna-se legítima para essa hipótese específica, entendeu? Porque não é conveniente do ponto de vista social, até do ponto de vista pessoal do próprio paciente, ele recebeu a notícia que tem uma doença aparentemente irreversível. Como é que o senhor situaria rapidamente esse ponto? Eu tendo sempre a achar o seguinte, que as pessoas nos surpreendem. Eu, pelo menos, espero que as pessoas me surpreendam, sempre. Às vezes, o médico realmente pode ter essa noção de que está protegendo, vamos colocar dessa maneira. Porque aí a gente sai até do contexto do médico e a gente entra no contexto de outras pessoas. Ou seja, aquela mentira que a pessoa conta pensando que está protegendo o outro. Mas veja se o senhor não concorda comigo. Será que essa não é uma concepção equivocada de que aquele cidadão, aquele sujeito não tem condições de lidar com a verdade? Será que não é alimentar justamente aquela hipótese que eu tinha falado anteriormente? Ou seja, a gente pensa que a pessoa não tem condições emocionais de lidar com a verdade. Aí nós entramos no modo protetivo. Não, é uma criança, vamos protegê-la. E aí começa toda uma história. Por outro lado, assim, fazendo mais um raciocínio, será que ao saber a verdade sobre uma doença incurável, uma doença degenerativa, isso acontece muito, né, que a pessoa às vezes tem 6 meses, 7 meses, e depois ela entra num processo de perda da coordenação motora, da sua capacidade intelectual, seja o que for. Será que ela não aproveitaria melhor a vida sabendo disso? A gente nunca sabe. Por isso que a verdade e a mentira, elas são faces da mesma moeda. Um sujeito, ele não pode ser considerado um sujeito pleno se ele não tiver a liberdade de escolher. O que nós fazemos quando contamos uma mentira é suprimir essa liberdade da pessoa. Com as melhores intenções. Vamos supor, eu tenho lá, os meus pais já são falecidos, faleceram bem idosos, e nós nunca escondemos nada deles, da situação de saúde deles. Né? Nunca houve nenhum tipo de filtro para que eles não soubessem a real situação de saúde. Momentos, assim, semanas, às vezes antes de falecer. Então, eu penso assim, que as pessoas não deveriam se colocar nessa posição de proteger o outro ao ponto de utilizar da mentira para amenizar um quadro. Muito bem, professor. Está bem explicitado sua convicção. E eu gostaria, sobretudo por causa do nosso objetivo, na área jurídica, eu gostaria de que o senhor considerasse a questão do comportamento não verbal. Comportamento não verbal. Porque, às vezes, nós estamos cogitando aí da manifestação expressa. Alguém diz uma mentira explícita, alguém diz uma mentira por erro, alguém diz, não é bem mentira, né? Por erro não é bem mentira, não é isso? Alguém diz uma mentira porque quer intencionalmente iludir alguém. E aí eu diria, um comportamento não verbal pode ser indicativo de uma conduta mentirosa? Sim. Tem base científica nós situarmos a questão nessa linha? Sim, sim. É assim, e já faz tempo, já desde o início do século XX, diversos cientistas vêm estudando como o comportamento humano se afeta nesses contextos onde a pessoa está mentindo. Um pesquisador mundialmente famoso, que eu tive a oportunidade de conhecer lá nos Estados Unidos, é o professor Paul Ekman. Ele hoje, digamos, é o nome mais conhecido no mundo científico. Ele dedicou uma vida inteira de estudo científico ao estudo da mentira e do comportamento não verbal, da análise do comportamento não verbal. Qual é a base disso? É que quando uma pessoa mente, há uma alteração fisiológica. Por quê? Ela tem que produzir uma história que não existe, que não existiu. Ela tem que mesclar elementos que não são verdadeiros.
em histórias que parcialmente são verdadeiras. Essas são as mentiras mais difíceis, tá? É quando a pessoa mistura. Ela pega uma história verdadeira e ela muda, altera, incluindo ou retirando elementos para que a coisa fique do jeito que ela quer. Essas são as mentiras mais difíceis, porque elas têm uma base de verdade. Então, a pessoa vai ver alguns elementos verdadeiros. Mas o que ocorre no corpo dessa pessoa? Ela tem que inventar essa história, ela tem demanda de memória, ela tem que lembrar tudo isso. Ela tem que lidar com uma antecipação da consequência de ser pega. Então, tudo isso produz um estado de estresse na pessoa. E é por isso que nem toda pessoa estressada é mentirosa. Isso não é verdade, tá? Nem todo mundo que está estressado é mentiroso. Mas, normalmente, um mentiroso que não é treinado, ele mostra sinais de nervosismo e de estresse. E o comportamento não verbal faz isso automaticamente. Ele está ligado, o funcionamento do comportamento não verbal está ligado ao funcionamento do sistema, do nosso sistema nervoso autônomo. Como o próprio nome diz, ele é autônomo, ele não funciona, ele não depende da nossa vontade. Então, existem alguns indícios, algumas dicas que podem indicar que aquela pessoa esteja mentindo. Ela vai ficar nervosa. Intuitivamente, a gente já sabe. Vai ter uma ativação no corpo, a pessoa vai se movimentar mais rápido, a pessoa vai começar com movimento de pé, de mão, ela vai começar com uma coceira no corpo inteiro, não é só na orelha, não, é no corpo inteiro. Ela vai se coçar, ela vai se passar a mão em todos eles. Nós vamos ver a pessoa ficando nervosa, a fala dela vai ficar mais acelerada. Então, esses são alguns exemplos de como a gente pode, de uma maneira didática, perceber um mentiroso. Professor, eu achei sua explicação magnífica, até exatamente para a verdade e a mentira terem tradução, terem uma linguagem através do corpo. Aliás, a esse respeito, emprega-se muito a ideia de que o olho é a alma do corpo, não é isso? Então, o olho tem muita expressão em relação a esse comportamento não verbal, professor? O olho tem. Os movimentos oculares, eles estão diretamente ligados ao acesso à memória. Tá? Então, toda vez que a gente acessa uma memória, você vai ver, nós vemos o olho mexendo. É isso que os estudos científicos falam. Só que essa memória, esse movimento, ele não tem uma relação se a memória é real ou construída. Então, não existe uma relação, ou seja, muitos estudos, chegou uma época que até o Departamento de Estado americano mandou fazer um estudo. Porque, pensa bem, se fosse possível nós identificarmos um mentiroso pelo movimento dos olhos, isso era uma maravilha. Pensa bem, isso seria estupendo, né? Porque está na cara. Aí a pessoa olhou para um lado, olhou para o outro e tal, e até o Departamento de Estado mandou fazer um estudo especificamente sobre isso. E o resultado de todos esses estudos analíticos que foram feitos foi o mesmo, que não existe uma relação entre o movimento dos olhos e a criação ou a lembrança de eventos reais ou criados. Então, esse é um dos grandes mitos da linguagem corporal. Se a gente for ver na internet, tem milhares de artigos que um reproduz o outro, dizendo, eu lá no site do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, eu tenho um artigo longo falando sobre isso, mostrando que até pelo bom senso seria absurdo que uma pessoa pudesse identificar a mentira apenas pelo movimento dos olhos. Assim como outros mitos, que, por exemplo, que 93% da comunicação é não verbal. Veja bem, eu ensino a análise da comunicação não verbal. Eu teria todo o interesse de dizer para as pessoas que, olha, 93% da comunicação é não verbal. Mas isso é uma mentira. Pensa bem, senhor, se 93% da comunicação fosse não verbal, nós poderíamos ir à China, sem falar nenhum chinês, e nos comunicar com eles. É ou não é? 93%.
Só com a comunicação não verbal a gente dá conta. O que eu acho que, assim, não existem estudos sobre isso, isso é a minha percepção ao longo dos anos, que a linguagem emocional, ela tem um peso muito maior na comunicação não verbal. Então, por exemplo, a pessoa pode me dizer que gostou de uma coisa e eu, olhando o corpo dela, eu percebo que ela não gostou. Tá? Então, o que eu acho que houve uma confusão muito grande é que uma coisa é a expressão de emoções, outra coisa são as mensagens, é a comunicação como um todo. Esse mito ele se refere à comunicação como um todo. 93% da comunicação é não verbal. Isso não é verdade. Não pode ser. Não precisa nem entender de comunicação não verbal. É só fazer uma continha. Se 93% eu falo qualquer idioma, eu consigo, não preciso de idioma. Eu só com a comunicação não verbal resolvo tudo. O que não é verdade. Professor, até me esqueci de mencionar que o senhor é professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal. Por isso essa precisão, essa profundidade de sua análise sobre essa questão de linguagem corporal. Eu gostaria de interrogá-lo, professor, quais são, em sua visão, os principais métodos para detecção de mentiras? Recursos técnicos que se usam para nós apurarmos a presença da mentira. Isso. Essa é uma boa pergunta, porque volta e meia, eu, nos meus cursos e também no contexto do trabalho, as pessoas ficam perguntando como é que faz para a gente identificar a mentira. Bom, os primeiros métodos são aqueles onde a gente utiliza algum tipo de aparelho. Né? Logo nas primeiras décadas do século XX, inventaram os aparelhos, porque perceberam que essas alterações orgânicas, essas alterações no corpo, elas podem ser medidas. Então, o polígrafo, né, que é o detector de mentira, nada mais é do que um conjunto de sensores que identificam essas mínimas alterações e uma pessoa habilitada, ela faz essa leitura dessas alterações e ela vê, olha, essa resposta provavelmente ela é mentirosa, essa resposta ela é provavelmente verdadeira. Ele faz isso comparando o estado daquele sujeito com ele mesmo. Por isso ele faz no início algumas perguntas, que são perguntas de referência, para que ele possa ver qual é o nível da pessoa, o nível da respiração, da sua pressão sanguínea, dos seus batimentos cardíacos, da condutância da pele, que são os parâmetros que normalmente se utilizam para fazer essa leitura. Um outro método que você tem para identificar a mentira é da ressonância magnética funcional. Por quê? O sangue aflui para áreas diferentes do cérebro. Então, normalmente se faz assim, coloca a pessoa numa máquina de ressonância magnética e vai fazendo as perguntas. Aí, conforme aquela máquina vai vendo o afluxo de sangue numa determinada área do cérebro, aí se diz se aquela pessoa está lembrando, se ela está criando, como é que ela está fazendo. Pensa bem, o primeiro método que eu falei, ele não mede mentira. Ele mede o quê? Pressão sanguínea, batimento cardíaco, ele mede isso. Ele não mede mentira. O segundo método também não mede mentira. Ele mede o quê? Sangue numa determinada área do cérebro. Quem disse a mentira não é uma outra pessoa, é um analista. E temos um terceiro método, que é o método da análise comportamental. Então, você observa o comportamento de uma pessoa e, com base na comparação entre os parâmetros desta mesma pessoa em outra situação, você verifica esses comportamentos, a alteração desses comportamentos. Esse é um método que eu ensino. Eu acho que aqui no Brasil é o único método viável, porque pensa bem, senhor, como é que nós vamos botar uma pessoa num polígrafo? Se não me falha a memória, é até proibido fazer uma entrevista de emprego com polígrafo. Né? Então, como é que nós vamos colocar? Se a pessoa não quiser se submeter a uma máquina de ressonância magnética. E outra coisa, qual é a praticidade disso? Como é que nós teríamos isso em quantidade suficiente para inserir esse tipo de perícia no nosso ordenamento jurídico, na nossa lide jurídica? Né? Mas o comportamento, a observação do comportamento... Né? A observação do comportamento, como eu digo para os meus alunos, está com a pessoa. Você está observando o comportamento. Aliás, nós já fazemos isso.
intuitivamente. Todo ser humano já teve que lidar com a mentira em algum momento. Então você vai aprendendo antes de ser juiz, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer curso. E a pessoa, ela, por ser um ser humano, ela já tem alguma noção de como era a vida dela. Eu imagino que muitos magistrados, eles façam até isso, eles levam essa experiência que tem da vida, da observação de outras situações para observar as pessoas. Essa é a grande vantagem da análise comportamental. Ninguém sabe o que você está analisando. Você não precisa de uma máquina. Ela está com você o tempo inteiro. Você toma decisões pessoais. Ou seja, aquela convicção que você vai formando, essa ferramenta ela já vai te ajudando nesse processo. E o quarto e último método é aquele que junta tudo isso. Isso já está em todos os três. Isso já está em execução nos Estados Unidos, em vários aeroportos americanos. Existem câmeras de alta resolução, sensores de todo tipo imaginável, medem pressão sanguínea, medem temperatura, medem tudo. Isso vai para um software, mede o comportamento da pessoa, conseguem ver os movimentos de mão, de pé, o andar da pessoa, a postura dela, mede tudo isso. Isso vai para um algoritmo computacional, e isso é transformado num grau de ameaça. Então, a pessoa, quando ela é abordada, ou quando ela vai passar por um checkpoint, qualquer que seja, na tela daquele analista já aparece lá um grau de ameaça daquela pessoa, juntamente com outras informações que ele já tem lá. E aí, aquele analista, então, é que vai decidir, vai ter um protocolo, se ele gasta mais tempo, menos tempo com a pessoa, o que ele vai fazer. Então, basicamente, esses são os métodos, todos eles têm um problema. Não existe um único método que seja 100% capaz de acessar a mentira. Nós sempre temos a mediação, até a análise do comportamento. O que eu estou vendo? Eu estou vendo o nervosismo da pessoa, a ansiedade dela, e eu tenho que, inclusive, analisar se ela não está ansiosa por outros motivos, que não seja mentira. Você entende? Então, por exemplo, eu que, graças a Deus, nunca tive que estar diante de um juiz para nada. Tá? Na hora que eu ficar na frente de um juiz no processo, eu posso ficar nervoso. E aquele nervosismo, porque eu nunca tive naquele contexto, nenhuma vez, pode ser interpretado como mentira, entende? Erroneamente. Então, esses são os problemas que comuns a todos os métodos de identificação da mentira. Professor, o senhor salientou muito essa análise do comportamento. Eu achei essa exposição muito rica, muito útil, inclusive, para aqueles que atuam no Poder Judiciário. Aí eu estava aqui a pensar, como se adquire, como se evolui no conhecimento para se ter mais convicções, melhores conclusões nessa análise comportamental. É possível aqueles que convivem na área judiciária, juiz, magistrado, Ministério Público, advogados, eles terem maiores saberes a esse respeito? Positivo. Eu acho que sim. Isso depende, digamos assim, uma decisão pessoal, né? Muitas pessoas acham que, ao analisar o comportamento dos outros, isso é ruim para a justiça. Que o juiz ele tem que se ater mais à parte documental e etc, etc, etc. Então, alguns pensam assim, já me falaram isso, e uma outra parte das pessoas acha que não, que a convicção ela se forma num contexto geral, incluindo a observação do comportamento, o que na Justiça do Trabalho, eu digo mais uma vez, é muito relevante. Porque a Justiça do Trabalho, desde a sua criação, ela tem essa genética de mediação. Ela já foi criada nesse contexto, né, de ter que lidar com a fala das pessoas, com a história das pessoas, com aquilo que a pessoa traz para o processo, principalmente de forma oral. Então, eu diria que, agora, dando passos didáticos para a gente entender essa preparação. Algumas pessoas, o senhor já deve ter conhecido, talvez até o senhor seja uma delas, elas parecem ter uma habilidade especial para observar o comportamento. Ela nunca fez curso de psicologia, ela nunca fez nada.
mas elas têm, parece que, uma percepção diferenciada para... É tipo isso. Na verdade, não é bem nada, é que cada um de nós teve uma história de vida. E dependendo da nossa história de vida, nós fomos forçados prematuramente a observar o comportamento dos outros. Vou dar um contexto. Por exemplo, uma criança que tem pais abusivos. Por exemplo, um pai que chega em casa alcoolizado e que normalmente tem um comportamento violento. Essa criança, ela aprende a observar o pai a partir do momento que ele põe a chave na porta. E ela vai fazendo isso sem perceber. Ela faz isso para se preservar. Ela não sabe, será que meu pai vai chegar alcoolizado? Será que ele vai chegar bem? Será que ele vai chegar mal? Como é que ele vai chegar? E será que vai sobrar para mim? Será que eu vou apanhar? Será que vai haver algum tipo de violência? Será que ele vai maltratar a minha mãe? Então, essa criança, ela vai, ao longo dos anos, aprendendo a observar o comportamento. Esse é um dos cenários. Então, quando essa criança se torna um adolescente, um jovem, um adulto, você percebe nela uma capacidade incrível, de observar detalhes mínimos. Eu tive uma aluna uma vez que chegou uma hora da aula, né, no curso, que eu falei, vem cá, você já assistiu o meu curso? Você já... porque o meu curso é muito interativo, então a gente tem muitas questões, muitas perguntas, muitos casos, muito vídeo, e ela acertava sempre. Coisas difíceis, porque eu tenho exercícios difíceis, para justamente preparar as pessoas para observarem. E ela acertava tudo. Aí, no final, no intervalo, já para o final do dia, eu vem cá, chamei ela, falei, vem cá, você já assistiu o meu curso? Alguém te ensinou alguma coisa? Ela falou, não, é que para mim eu vejo isso que você está falando, eu estou vendo. Eu vejo o vídeo na velocidade normal, você não precisa nem desacelerar o vídeo, não, porque a gente tem esse recurso de desacelerar o vídeo, para que as pessoas percebam detalhes. E ela não precisava, ela, na velocidade normal, ela já falava, isso é assim, assim. E aí eu conversei, vem cá, mas você, como é que você conseguiu isso? E ela estava me contando que ela vinha de uma família abusiva e que ela tinha que observar o comportamento. Outros cenários onde a pessoa é forçada a observar o comportamento também criam essa prática. Então, você vai ter esse tipo de pessoa. Para as pessoas que não têm essa prática, é necessário aprender a ver, a perceber esses indicadores de que a pessoa esteja mentindo, esteja nervosa, expectativa, tem vários tipos de indicadores diferentes. Até para essas pessoas que são natas, os cursos de linguagem corporal, eles organizam, entende? A pessoa já consegue, ela vai conseguir mais ainda, vai organizar, ela é como se a gente colocasse um limite naquilo que ela observa, ela não precisa observar tudo. Ela vai observar o que interessa, né? Porque esse digamos assim, o aspecto mais importante da observação. Se você observar tudo, você não observa nada. Você tem que observar e selecionar aquilo que interessa. Então, mais ou menos, essa digamos assim, a reflexão sobre esse tema. Professor, o senhor tem conhecimento, sei disso, que a partir de 2005, como emenda constitucional que foi feita, emenda 45, foram criadas escolas para a formação e aperfeiçoamento de magistrados, tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal, na Justiça Comum. Sorte que hoje todos os tribunais, isso já havia escolas em alguns tribunais, mas isso ganhou um foro constitucional. Parece-me, eu posso estar enganado, mas me parece que o senhor inclusive, já participou da formação de magistrado para magistrados estaduais em relação a determinados tribunais de justiça. Qual é a importância que o senhor vê e a possibilidade de se inserir dentre as matérias, nesses cursos de formação e aperfeiçoamento de magistrado, exatamente essa questão de análise comportamental para obtenção, para isso ser um instrumento a ser utilizado pelos próprios magistrados. Quando forem ouvir testemunhas, né? Quando forem ouvir partes, em toda a atuação dos magistrados. Porque é muito difícil
magistratura é um desafio, o senhor sabe disso. Há um objetivo, qual seja, de observar a lei e dar uma resposta justa e equilibrada, rápida, lógico, àqueles que batem à nossa porta. Isso é um desafio extraordinário. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários, sobretudo partindo de sua experiência, a esse respeito. Como o senhor falou, realmente eu tenho, assim, ministrei muito, foram muitas turmas de formação, normalmente foram turmas de formação. Também já fiz cursos para magistrados que já eram titulares. Então, a gente está falando aí de um magistrado com 20 anos de magistratura, né? Então, e foi muito interessante porque eu sempre gostei de ministrar aulas para magistrados. Os que estão chegando no curso de formação já não têm aquela experiência da audiência, eles não têm ainda aquela vivência. Então, é muito mais, para mim, foi muito interessante quando eu passei a ministrar curso para magistrados já titulares, ou até substitutos, mas substitutos antigos já, né? E vinha muitas histórias e a gente conseguia encenar aquelas histórias. É muito interessante porque para o magistrado perceber a mentira, principalmente para o magistrado da Justiça do Trabalho, principalmente, eu diria que para a Justiça criminal também é muito importante. Mas para a Justiça do Trabalho eu vejo assim como fundamental, porque é uma quantidade muito grande de processo. É uma maneira que o magistrado tem de simplificar, às vezes, aquele processo de mediação, porque ele consegue intervir de forma mais assertiva. Ele consegue lidar com as partes de uma forma mais prática, porque ele vai percebendo quem está mentindo. E ele não entra naquele jogo, ele se protege, ele não entra naquele jogo, ele não alimenta, às vezes, uma dúvida que ele teria, que o faria pedir mais perícias, pedir uma nova audiência, até ser enganado. Eu vou lhe contar uma história. Teve uma juíza uma vez que ela contou que numa sala de audiência a pessoa teve um desmaio. E o que acontece numa sala de audiência quando alguém desmaia? Para tudo. É ou não é? O senhor não ia parar uma audiência se desmaiasse alguém? Com certeza, né? Pois é, só que era combinado. Médicos, enfermeiros, é lógico. Né? Só que era combinado. Por quê? A coisa não estava indo na direção que uma das partes queria e havia, estou pegando a minha orelha aqui, né? Um sinal, mediante um sinal, alguém manda, desmaia. Para tudo. Olha uma forma de se intervir sem que ninguém fique sabendo. E eu aprendi na política que parar é tão importante quanto decidir. Parar uma decisão é tão ou mais importante quanto decidir. E as pessoas usam desses expedientes. Então, pensa bem, um magistrado atento, treinado, ou às vezes até o secretário, não precisa nem ser o magistrado, o secretário, os funcionários mesmo, atentos, eles conseguem perceber essas coisas. Eles conseguem perceber essa movimentação e, às vezes, essa habilidade que outros têm de intervir na audiência. E aí, eu diria que, vamos supor, essa juíza ela acabou percebendo isso, ela acabou que aquilo ali foi pior para a parte que tentou. Acabou sendo meio que um tiro pela culatra. Mas o cara tentou, eles vão tentar, eles sempre vão tentar. Então, por isso que eu digo que a capacitação ela vai organizar, às vezes, esse conhecimento que a pessoa já tem, ela vai ganhar assim, vai enriquecer o seu repertório de observação. Normalmente, esses cursos, não é só o meu, os cursos de observação do comportamento, eles têm uma parte de observação, aprende-se a observar, aprende-se a selecionar o que se observar, e eu realmente acho que, para a justiça, de uma maneira geral, se essas matérias fossem inseridas desde o curso de formação, seria muito importante. Pois é, professor. Eu acho que nada melhor do que essa consideração do senhor
para nós entendermos a importância do tema que está sendo abordado nesse momento. Eu acho que para nós todos, principalmente magistrado, eu sou um magistrado aposentado, tive uma carreira ao longo da magistratura trabalhista, você entende? Mas para todos aqueles que são, a linguagem, eu não gosto muito dela, não são operadores do direito, essas suas ponderações nos enriqueceram muito. Eu, em nome da academia, eu quero agradecer ao senhor essa oportunidade que o senhor nos concedeu e faculto a palavra para o senhor fazer sua manifestação que julgar adequado para essa nossa conversa nesse nosso dia. Ministro Carlos Alberto, eu quero agradecer, né? Só tenho como agradecer a oportunidade de explicar um pouco. É um mundo, como eu estou falando, é um mundo, é muita coisa. A comunicação não verbal, ela não é só a observação da mentira, né? Nós temos a observação de como as pessoas se colocam no espaço, tudo isso tem uma interpretação. Nós observamos como a maneira que as pessoas falam, se ela fala mais rápido, mais devagar, então tem uma parte da comunicação não verbal que estuda isso. Então, a comunicação não verbal, ela é muito ampla, ela é um campo gigantesco de estudos. Eu queria agradecer ao senhor, queria agradecer à doutora Tereza, que foi quem fez o primeiro contato comigo, me coloco à disposição para novos esclarecimentos, para uma nova entrevista, para que as pessoas possam conhecer melhor esse campo e saber como então, melhorar a sua observação. Tá? Eu quero agradecer, desejando já uma boa semana de trabalho a todos, né? E agradecer esse contato que fizeram comigo e esse momento da gente trocar essa experiência e conseguirmos conversar sobre esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Foi um privilégio esse nosso convívio, ainda que breve. Tenham um bom dia. Bom dia.